pergunta que eu quero colocar, porque eu já estou há alguns dias denunciando isso, falando assim, galera, é bom vocês se prepararem, porque vocês receberão algum tipo de pressão pra coadunar com o Tarcísio. E o Tarcísio não é o Bolsonaro, ele é um sujeito no trato, eu o conheço melhor, é um sujeito que foi formado no IME, tem uma das notas mais altas na MAN, é um dos raros sujeitos de QI alto na direita. Do ponto de vista da inteligência bruta, da capacidade de processamento de dados, é um homem que destoa da política brasileira meio que de longe. É um homem bem inteligente. Mas inteligência bruta não significa liderança, não significa força, não significa propósito, não significa imaginação, não significa visão. O Tarcísio é um homem que faz pontes, ele não é um arquiteto. Se você for construir uma casa, você vai ver primeiro um projeto arquitetônico com o arquiteto e você vai imaginar a casa. E aí você vai chamar engenheiros para construir a casa. O Tarcísio é um dos engenheiros que vai lá e vai, executar aquele projeto. Ele não vai imaginar. Portanto, o Tarcísio, como ele nunca imaginou nada, ele primeiro viveu a imaginação do Exército, depois ele viveu a imaginação do Valdemar da Costa Neto, que era o grande aliado dele, viveu a imaginação da Dilma, viveu depois a imaginação do Temer, viveu depois a imaginação do Bolsonaro. Ele sempre viveu a imaginação alheia e agora ele vive a imaginação desse pacto do Centrão. Ele é um homem que coloca a integridade, que eu acho que ele é íntegro. Não acho que o governo dele seja lá, enfim, né? Mas o governo dele ele é um sujeito íntegro. Não acho que ele tem essa capacidade de entendimento maior das coisas. Como ele não tem essa capacidade de entendimento maior das coisas, né, é uma questão de imaginação, talvez capacidade de produzir pensamento divergente, que é a característica dos criativos. Ele está sempre a reboque de outro projeto. E é um homem inteligente, é um homem capaz, do ponto de vista político, ele já é governador do estado de São Paulo. Foi longe nesse sentido. O problema não é ele. O lance é, se nós tivermos o nosso projeto andando bem, o Tarcísio poderia ser um ótimo ministro a serviço da nossa causa. Um ótimo técnico a serviço da nossa causa. Só que ele é um técnico a serviço da causa dos outros. E a causa dos outros é sempre uma causa humilhante para nós e para o Brasil. Ele foi um técnico do bolsonarista. Então o QI dele alto tava escondidinho dentro de uma caixa quando o Bolsonaro tava sendo um porco, um canalha na pandemia. O QI alto dele tava escondidinho dentro de uma caixa quando o Bolsonaro vendia a nossa causa, a nossa luta pro Centrão e pro STF. Tava lá, tô inaugurando uma ponte de madeira aqui. Aí o QI ficava guardadão e ele só era um gadão do Bolsonaro. Esse é o Tarcísio. E agora, ele tá colocando isso a serviço do mesmo grupo político que elegeu o Lula. Do mesmo grupo político que elegeu o Lula. Com alterações. Aí tem uma cota maior de Valdemar. É o mesmo grupo. É o bloco Centrão / Bancões. Volto a colocar o bloco Centrão / Bancões. Entra agora uns pastores neopentecostais aqui. Você entendeu? Nunca é exatamente igual, mas em essência é o mesmo bloco e a mesma ideia. Qual é a ideia? Pega lá o que o Romero Jucá falou, Riso. Pegue o que o Romero Jucá falou. Olha só. Jucá concorda com o interlocutor e ressalta que somente Renan Calheiros, que segundo ele não gosta de Temer, é contra a proposta de afastar Dilma do Palácio do Planalto por meio de um processo de impeachment. Isso é uma conversa de 2016, provavelmente. Aí ele fala, só o Renan que está contra essa P. Porque não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha está morto, pô. Diz Jucá, o presidente da Transpetro. Na sequência, Machado destaca que é preciso botar o Michel num grande acordo nacional. E aí, com o Supremo, com tudo, enfatiza o ministro, com tudo aí, parava tudo. Que é o grande acordo nacional que parou a Lava Jato. Ou seja, o Romero Jucá, eu conheci, tá? Um jornalista muito inteligente, que eu reputo muito inteligente, uma vez falou, Romero Jucá é um cérebro à procura de caráter. E eu repito, o Romero Jucá é brilhante. Mesmo em inteligência, talvez não tanto quanto o Tarcísio, mas em termos de imaginação e capacidade de articulação de uma visão nacional horrível, mas vamos dizer, concreta, incomparável quando compara o Tarcísio. O Romero Jucá, muito inteligente, ele imaginou um arranjo em que as elites brasileiras, para se proteger daquele processo que envolvia a Lava Jato e a rebelião popular de 2015, 2016, se juntavam e iam desmontando passo a passo essas coisas. Vocês entenderam? E essa lógica do desmonte topo-base, ela não funcionou, ela foi tentada durante o governo Temer, não funciona no governo Temer, e quando ela vai funcionar, senhor Rafael Almeida Riso e galera do chat, onde ela vai funcionar? Mito. Governo Bolsonaro. As fragilidades de vida do Jair Bolsonaro são expostas por conta da rachadinha do Flávio. Bolsonaro tem que negociar tudo e faz as negociações. O que acontece logo em seguida? O Bolsonaro mantém uma tensão contra esse bloco, mesmo tendo que ficar cedendo pra eles o tempo todo, porque o Bolsonaro é fraco, mas ele tensiona. Esse bloco solta o Lula, esse bloco percebe, vejam,
Quem enfrenta o Bolsonaro, ou seja, o Centrão, não tem forças pra ganhar do Bolsonaro. Quem era o único homem à época que tinha força pra ser dominante e fechar com esses caras e ganhar do Bolsonaro no segundo turno, senhor Rafa Almeida Rizzo? Lula. Esses caras se juntam com o Lula. E aí você vê aquele arranjo que eu citei. Centrão, velha elite política brasileira, judiciário, mercado financeiro, Lula. Imprensa e tal. Depois veio se comprovar, teve até um quê de temperinho americano ali, né? O Biden mesmo foi reclamar do Lula de uma espécie de uma trairagem, porque os americanos deram um recado, ó, o sistema eleitoral brasileiro é confiável, sim, ó, Forças Armadas do Brasil, vamos ser democrático aí, né? Pra bom entendedor, meia palavra basta. Esse bloco, o Lula chega ao poder e o Lula governa lá Lula. O Lula governa a lá Lula. O Lula cede. Veja quando o Lula cede pra esse bloco, meus amigos. Quem é o PGR do Lula? Quem é o PGR nomeado pelo Lula? Bota aí, galera. Qual é o nome do PGR? Paulo Gonet. O Paulo Gonet, ele é professor da Faculdade do Gilmar. O Paulo Gonet não é definitivamente um procurador comunista, esquerdista. O Paulo Gonet é conservador, ligado a um determinado grupo do STF. O Lula cede no Paulo Gonet. E você faz os arranjos. Tanto que o PT endossa e defende o STF várias vezes. Essas brigas com Elon Musk e tal, o PT sempre fica ao lado do STF. Eles se fecham em bloco ali. O Dino chega ao STF e vai direto pro bloco do Alexandre de Moraes e vai atuar em conjunto com eles. Mas a relação com o Centrão se esgarça. O governo é ruim. O governo é difícil de apoiar. O governo desaprendeu completamente como lidar com a Câmara dos Deputados. Todas as reclamações que tem na Câmara dos Deputados sobre o Lula não ser o velho Lula estão escancaradas. O Lula não sabe lidar com base, não sabe conversar com ninguém. O Lula não recebe ninguém mais. O governo é arrogante, o governo quer que o Congresso passe um monte de coisa, vão ficar dando recado. Primeiro o Lira, agora o outro lá. Eu até esqueci o nome dele, o péssimo presidente da Câmara novo que tem aí. Aí esses caras vão se rearranjar de uma nova maneira, que é essa candidatura do Tarcísio. E o que isso significa, meus amigos? Pra quem nos acompanha há muito tempo, e essa aqui é uma live de formação, estão com 7.300 pessoas, like na live. Esses arranjos são os arranjos que mantêm a Constituição Federal de 88 viva, com aparelhos, doente, fudendo a nossa vida. Ou seja, você é assaltado pelos ladrões que têm impunidade garantida por essa Constituição. Você é assaltado por super salários de juízes e promotores que têm isso garantido por conta dessa nossa Constituição. Você é assaltado pelo Pacto Federativo. Você é assaltado por políticas sociais das mais diversas. Você é assaltado na sua própria liberdade de expressão por um STF que faz uma interpretação muito específica da Constituição para poder ter vamos dizer, um balanço de poder completamente diferente. Você é assaltado pela compra de votos, você é assaltado pelo sistema partidário, você é assaltado pelos direitos humanos incrustados na nossa legislação que faz com que toda política pública seja um motivo para tomar dinheiro de você ou um motivo para ajudar uma determinada ONG, um grupo, uma CONTAG da vida. Você é assaltado pela Previdência, você é assaltado pelos vendedores de serviços dos mais diversos para todas as instâncias do governo, seja município, estado ou federação, todas as construtoras, todos os lobistas, você é assaltado por toda essa turma. E a tua vida é uma merda por causa disso. E é esse arranjo que ele toma forma no governo Lula, não dá certo, ele se rearranja agora num possível governo Tarcísio. E esse arranjo, meus amigos, só vai acontecer se for Tarcísio. Se o candidato... mas o candidato for Eduardo Bolsonaro, que é o que uma ala da família fica pleiteando, ou a Michele, né? Veja, os caras não vão comprar. Saiu, não sei se você consegue achar isso, saiu uma entrevista do Kassab hoje. Eu não sei se é hoje. Bota Kassab, 2 candidatos. Ele deu uma entrevista agora, e Tarcísio. Você chegou a ver? O Kassab fala o seguinte, o Kassab, você tem um candidato pra presidência? O PSDB tem... É isso aí. Nós temos 2 pré-candidatos, o Eduardo Ratinho Júnior e o senador Eduardo Leite. E o Tarcísio, continua a mesma avaliação, presidente? O senhor acha que o papel dele em 2030? Todos sabem que o Eduardo Tarcísio, se em algum momento resolver ser candidato a presidente, nós vamos apoiar. Mas hoje é o Ratinho Júnior e hoje nós temos 2 candidatos, o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite. O que ele tá avisando? Riso. Vai, traduza, Riso. Rafael Almeida Rizzo, que eu tô falando o tempo dele na live pra ele ficar acordado na live. O que o Kassab tá falando? Pô, isso aí, pô. Canalha esse Riso, né? Ele não assiste a live. O Kassab avisa o seguinte, então, Riso, olha só. Se o candidato não for o Tarcísio, que é o nosso candidato de consenso do Centrão, em que nós vamos topar fechar com ele, é cada um por si. Aí eu tenho 2 opções aqui. Aí se o PL quiser lançar a Michele, que lance. Se o MDBrep, desculpa, se o
Se o Pepuni quiser lançar o Caiado, que lance. Aí é cada um por si, ou a gente se arranja em algo diferente, ou eu fecho com o Lula. Você entendeu? Se não for o Tarcísio, é cada um por si. É isso o recado que o Kassab tá falando. Se não for o Tarcísio, é cada um por si. E eis onde a família Bolsonaro tá travada. E eis o desespero da militância deles. E eis o motivo que o Kim Paim pega o meu áudio na Jovem Pan e coloca lá. Por quê? Porque o Centrão acena da seguinte maneira, ó. Nós só vai, bonitão, se for de Thor. Se não for de Thor, nós não vai pra lugar nenhum. E o Thor é muito bacana. Ele vai dar indulto pro Bolsonaro. Pega ali. Ó o que saiu hoje. Presta atenção. Tarcísio disse que se considerar indulto a Bolsonaro se for eleito presidente. Você percebe? Olha só. Você é um cara do Centrão, você chega pro Bolsonaro. Oi. Fala, centrônicos. Opa, que é o doce de leite, tem o doce de condensado, tá ok? Aí lá... Ô, Pepuni, eu gosto de você. Pepuni, me debep aí, pô, prazer, Bolsonaro. Qual o negócio? É só o Tarcísio? Mas e se eu lanço... É só o Tarcísio. Mas e se vocês me ajudarem a recuperar os direitos políticos? Não tem jeito? Vocês não vão fazer nada. Eu vou fazer uma manifestação. Pode, mas não pode xingar o STF, é isso? Tá, eu vou fazer. E qual a minha alternativa? É pra apoiar o Tarcísio, e aí depois ele vai me dar um indulto aí. Logo depois de vocês roubarem todo o meu capital político, tá ok? E aí eu volto, eu fico solto com o cara presidente, eu permaneço inelegível. Parece uma boa, senhor Rafael Rizzo? Deu. Tão botando no meu, mas eu não tenho muito pra onde ir, tá ok? Não é problema meu, que fique muito claro. Não é problema meu, problema dele. Não tô torcendo pro Bolsonaro aqui. Mas cada um por si, né? Deus por todos. Ou pra alguns. Mas tá, o jogo tá dado aí.